Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Janam Vitale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Shri Gaura Bhattarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhaktya Vihina Yaparada Lashai Kshitai Sakamadi Karanga Made Kripamaitvam Sharanam Kapana Vrinde Namaste Charanara Vindam Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhurasmitasam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Gatir Nakapi Jai Shri Radhe. Então toda quinta-feira nós nos reunimos no Hridaya Mandir, o templo do seu coração. Nós pedimos licença a cada um de vocês que assistem para invadir o templo do seu coração. E no templo do seu coração existem joias muito lindas, né? Porque quando o templo do seu coração se manifesta plenamente, aí você começa a ver as 12 florestas de Vrindavana, né? E essas 12 florestas de Vrindavana, elas se manifestam nesse mundo material por intermédio desses Gaudiya Vaishnava Granthas, né? Especialmente nós estamos hoje no dia que é dedicado ao Jaiva Dharma e nós fizemos um parênteses a pedido e a conselho do nosso querido Shripad Bhaktivedanta Van Maharaj, que não é diferente do conselho de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj e todo o grupo Guru Varga, que ele nos diz que nós devemos conhecer Tattva Siddhanta. E para nós conhecermos Tattva Siddhanta, nós estamos lendo esse texto sagrado complementar que também foi escrito por Srila Bhaktivinoda Thakur, que se chama Vaishnava Siddhanta Mala, né? Nós lemos o primeiro capítulo já, que é bem pequenininho, mas vale a pena ler de novo, né? Quanto mais a gente lê a mesma coisa, quanto mais a gente lê Trinada Pistu Nityanata Arora Pistu Rishna Amani Nama Adana Kirtanya Sadhari, quanto mais a gente injetar o conteúdo esotérico transcendente deste verso no nosso coração, mais nós vamos entender por que Mahaprabhu diz que nós devemos usar esse verso como uma mala, né? Como uma guirlanda em volta do nosso pescoço. Da mesma forma que esse livro chama-se Vaishnava Siddhanta Mala, porque se nós nos ativermos, se nós nos concentrarmos neste Siddhanta, nessas conclusões perfeitas que os Gaudiya Vaishnavas estão apresentando, então o nosso caminho de Bhakti será muito tranquilo, né? E aí Srila Bhaktivinoda Thakur, no primeiro capítulo desse livro lindíssimo, que é o antecessor, o predecessor, o que vem antes é o predecessor, né? Ele é o predecessor do Dashamula, que é apresentado no a partir do 13º capítulo do Jaiva Dharma, né? Então, aí ele vai apresentar este Vaishnava Siddhanta Mala no formato de perguntas e respostas, o que é muito simpático, né? Ele fala assim: que ordem o nosso sumamente adorável Shri Chaitanya Mahaprabhu nos dá? Aí a resposta é: a ordem dele é que nós com todo cuidado sigamos os ensinamentos relativos às 9 conclusões filosóficas que Srimad Madhvacharya nos transmitiu por intermédio do Guru Parampara, né? Madhvacharya, ele é discípulo de... Oi? Sim, Madhvacharya. Madhvacharya. Então qual é a nossa fabulosa instrução discipular? Nosso Guru Parampara. Primeiro, Krishna é Gurudeva.
E o discípulo dele chama-se Brahma, cujo discípulo chama-se Narada Muni, cujo discípulo chama-se Vyasadeva, cujo discípulo chama-se Madhvacharya. Então, Madhvacharya, ele na verdade ele é o próprio Hanumanji, né, que aparece no século XI ou XII para dar um jeito na confusão que os Mayavadis, os impersonalistas, provocam no século XII em Bharatabarsha, na Índia, né? E para ele eliminar de vez com qualquer resíduo da influência mayavada no território indiano, ele apresenta essas 9 conclusões filosóficas e o Pramana, a evidência perfeita, ele apresenta entre um dos seus tratados, né, Shripad Madhvacharya, Srimad Madhvacharya. Ele tem uma contribuição tão especial que ele é um dos patronos da nossa sucessão discipular, né? A gente fala Brahma, Madhva, Gaudiya, Saraswat, Keshava, Narayana Sampradaya, né? Em geral fala Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya, mas alguns Vaishnavas no mundo contemporâneo falam Brahma, Madhva, Gaudiya, porque é de Mahaprabhu, Saraswata, porque com certeza é de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, e Keshava, porque com certeza é de Srila Bhaktivedanta Keshava Goswami Maharaj, e Narayana, porque com certeza é do nosso amado eterno Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, né? Então, essa ordem de Mahaprabhu, ela é a raiz de tudo que é auspicioso. E aí o discípulo aqui perguntando, a Srila Bhaktivinoda Thakur, a próxima pergunta é muito importante: o que é o Guru Parampara? Guru Parampara, que eles escreveram, em vez de escrever Parampara, escreveram Parampara, que é outra forma, né, de se dirigir, de se expressar esse termo, né, de se dizer essa expressão, vamos dizer assim, né? O Adi Guru, resposta, o Adi Guru, o mestre espiritual original de todos os mestres espirituais, é Shri Krishna, o próprio Bhagavan. Ele misericordiosamente ensinou o Senhor Brahma. Tene Brahma Hridha Adikavaye, primeiro verso do Srimad Bhagavatam. Tene Brahma Hridha Adikavaye, que ele é Adikavi, ele é o poeta original, porque ele escreve Chintamani Prakara Sadmasu Kalpa Viksha Vakshavi Tesho. Ele escreve Govinda Madhipura Shantamaham Bhajami. Ele escreve esse belíssimo poema chamado Brahma Samhita. Então esse Adikavi recebe no seu coração, ele recebe Brahma, todo o conhecimento espiritual. E de Lambuja ele recebe o conhecimento para criar as formas de vida nesse mundo material. É Lambujinha. Sabe o que é Lambuja? De Lambuja. Oi? É tipo bônus, faça bônus, né? Ele em transe pela misericórdia do som da flauta de Krishna, que entra pelo ouvido direito dele, e dentro do coração dele se transforma no Gopal Mantra. Muito lindo, né? Então, pela misericórdia do Gopal Mantra, ele tem o darshan de Vrindavan, de Krishna Lila, e de Gora Lila, com certeza também, né? Que Mahaprabhu está e mora num bairro de Vrindavan, né, chamado Shwetadev, né? Então ele tem o darshan de todas essas personalidades transcendentes, e ele começa Chintamani Prakara Sadmasu Kalpa Viksha, né? Ele não está repetindo algo que Krishna tenha falado de uma forma mecânica e intelectualizada. Ele está repetindo o que ele está vendo diretamente em Samadhi, né? Então esse é Adi Kavi, ele é o discípulo original, e ele recebe instruções de Bhagavan sobre as verdades filosóficas relativas a ele próprio Bhagavan. Como a gente estava lendo, foi com você que a gente estava lendo os 4 shlokas do Srimad Bhagavatam. Sim, a gente está lendo isso
no primeiro capítulo do Adi Lila, que chama-se Mestres Espirituais, né? Em que Krishna, em 4 versos, ele resume, ele sintetiza tudo que você jamais poderia imaginar sobre você mesmo, sobre Krishna, sobre o mundo espiritual, sobre o mundo material, né? E também ele encapsula nesses 4 versos o processo pelo qual você pode se aproximar dele em amor e afeição, né? Então, essas verdades foram, por sua vez, sucessivamente ensinadas por Brahma a Narada, Narada a Vyasa, e então por Vyasa a Madhvacharya. E semelhantes instruções recebidas pelo discípulo do mestre espiritual são consideradas as diretrizes recebidas por intermédio do Guru Parampara, da instrução discipular. Isso chama-se Guru Parampara Upadesh. Você tem Prabhupada Upadesh, né? São as instruções de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Narayanera Upadesh são as instruções que Srila Gurudeva está apresentando em seus textos sagrados, né? Como o Néctar de Govinda Lila, indo além de Vaikuntha, Shibrihad Bhagavatamrita, Shikshastra, né? Ele é tão misericordioso que ele apresenta na íntegra os comentários dos Vaishnavas anteriores, e ele dá essa Dinambuja como faixa bônus. Ele mostra pra gente o que a gente não consegue ver sozinho, né? Porque Srila Bhaktivinoda, ele fala muito assim, como é que se diz, muito claramente, né, muito especificamente sobre todas as verdades, mas mesmo assim, se não for pela misericórdia de um Vaishnava como Srila Gurudeva, a gente não consegue alcançar, né? Então é muito importante que nós tenhamos essa percepção e nós cantemos, né, todo dia Krishna Hoite Chaturmukhi, né? Procurar cantar todo dia essa canção de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, em que ele glorifica desde o próprio Bhagavan. Krishna Hoite Chaturmukhi. Quem que é Chaturmukhi? Não, Chaturmukhi. Chaturmukhi é aquela pessoa que tem 4 cabeças. Brahmaji. Então Krishna Hoite Chaturmukhi. Porque Krishna, no começo, quando Brahma nasce de um umbigo de lótus de Garbhodakashayi Vishnu, ele ensina esse Chaturmukha. É por isso que tem aquela canção Brahma Bole Chaturmukhe Krishna Krishna Hare Hare Mahadeva Panchamukhe Rama Rama Hare Hare, né? Essa canção é muito simpática, que está dizendo que Brahmaji, com suas 4 cabeças, está o tempo todo cantando Hare Krishna. E Shivaji, ele tem uma forma que tem 5 cabeças e também está cantando Hare Krishna, Hare Rama, né? Então essa é a potência, essa é a glória do santo nome. Aí a segunda pergunta é: quais são as 9 conclusões filosóficas pregadas por Srimadacharya? Então, ele vai revelar que a primeira é que Bhagavan, ele é singular, ele é incomparável, só ele é a suprema verdade absoluta. Chique, né? Krishna é muito chique, porque só ele pode dizer de si mesmo: eu sou a suprema verdade absoluta. Qualquer outra pessoa que fale isso merece um bom cascudo, né? Como tem aquele Vasudeva, quando Krishna estava aqui, um Vasudeva falso, né? Ele botou 4 braços para se fazer passar por uma expansão de Krishna Narayana, né? E teve a coragem de dizer para Krishna: eu sou o Krishna, eu sou Deus, você é um impostor. Tolinho, né? Tolinho, tolão. Então essa é o primeiro tattva, que Krishna, só ele é a suprema
verdade absoluta. E a segunda é também relativa a ele, né? Então, a primeira é Sambandha Jnana, assim, informação sobre como nós vamos nos relacionar com ele. Ele é o Supremo e nós somos os piqueruxos, né? Ele é o supremo objeto de conhecimento descrito em todos os Vedas. Se você vai de A a Z pelos Vedas todos, Vedas Puranas e Upanishads, todos eles estão glorificando Bhagavan, Pradyumna Shama Sundar. Aí a terceira verdade é que o universo, onde nós estamos agora, Jagat, Jada Jagat, você tem Chit Jagat, você tem o mundo do princípio vivo dinâmico, que é o mundo espiritual, e você tem Jada Jagat. Jada quer dizer matéria inerte, né? Nesse universo onde nós estamos, ele é real, ele é Satya, mas ele está envolvido por Jada, pela matéria inerte, que densifica a nossa consciência, né? E nós estamos nele para aprender uma lição, né? O único motivo para entrar no universo material é sair dele. Né? Você está no oceano da existência material. O único motivo que você está aqui é para você sair dele. Aproveita, né? É isso que Gurudeva está dando. É isso que Mahaprabhu vem fazer, né? Que jabiribai bhava sindhu para, não é? Que jabiribai bhava sindhu para Danya Kali Yuga Che Danya Avatar. Então Chaitanya Mahaprabhu, ele é o avatar dessa Danya Kali Yuga. E ela se chama Danya Kali Yuga só porque Chaitanya Mahaprabhu, o mestre espiritual universal, aparece nela. E os Vaishnavas, os seguidores de Gauranga Mahaprabhu, estão chamando irmãos e irmãs, venham, vamos atravessar o oceano da existência material, né? Cantando o santo nome, entendendo essa filosofia e aplicando essa filosofia no nosso cotidiano, né? Porque o universo é real, o universo é uma parte da manifestação de Krishna, né? E aí depois, número 4 diz que há 5 classes de diferenças e todas elas são verdadeiras. Primeiro, as diferenças entre Deus e a Diva, entre Vishnu Tattva e Diva Tattva. Essa diferença é verdadeira, não é uma invenção. Não é que um senhorzinho com tila e sica e usando uma roupa safroada num determinado momento da história da humanidade inventou. Não, agora, a partir de agora, Deus é diferente da Diva. Não é assim. Isso é tattva. Tattva. Isto, tat quer dizer isto e tua, verdade. Perdão, contrário. Tat significa verdade, realidade, e tua quer dizer tu. Então quando você fala Vishnu Tattva, você está falando, ó Vishnu, tu és a verdade suprema. Tu és a verdade na categoria Vishnu. Diva Tattva, ó Diva, tu és a verdade na categoria Diva. E essa verdade é permanente, né? E a diferença entre vocês dois é permanente e verdadeira. A diferença entre uma diva e outra também, olha que coisa maravilhosa. Imagina se todas as divas fossem iguais entre si, todas tivessem o mesmo tipo de relacionamento com Krishna, todas experimentassem o mesmo bhava por Krishna. Olha a confusão que seria. Então seria Krishna, o ser supremo, e um bando de robô na frente dele, né? Então tudo é perfeitamente maravilhoso quando se trata de Krishna, porque ele cria cada diva com a sua característica individual. E eu estava lendo antes, aqui mesmo nesse livro, estava lendo um pouco mais à frente, como Srila Bhaktivinoda Thakur explica
que Krishna, ele é sempre a mesma personalidade divina, mas de acordo com a visão da diva, ele vai se manifestar numa forma diferente. Né? Para muitas divas, as divas que estão muito envolvidas por atividades pecaminosas, ele vai se manifestar como Ritu, né? Mara, vai se manifestar como a morte, né? Porque é a única maneira pela qual Krishna pode se relacionar com essa diva, e Krishna tem sede de se relacionar com todas as divas, assim como o pai tem sede de se relacionar com o seu filho, sua filha, né? É constitucionalmente natural. O pai gerou aquela criança, se ele é uma pessoa de índole positiva, ele quer se relacionar com seu filho, né? Então, a diferença entre uma diva e outra, a diferença entre a diva e a matéria, jada, a matéria inerte, a diferença entre Deus e a matéria, e a diferença entre a matéria e a matéria, ou entre Maya e Maya, né? A diva, pelo seu próprio desejo, ela se volta para Maya, então ela vai desenvolver um perfil de Maya, ao passo que a outra diva vai desenvolver um perfil de Maya. Então essa diferença entre os perfis de Maya, né? Qual é o perfil da sua Maya? Eu posso fazer uma enciclopédia sobre o perfil da minha Maya, né? A gente pode ficar um tempão assim, o perfil da minha Maya é assim, o perfil da minha Maya é assim, né? Mas na verdade, a gente quer conhecer o perfil de Yoga Maya, não é? Que se você conhece o perfil de Yoga Maya, Purnamasi Devi, então ela abre a porta do palco eterno da Lila de Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu para você, né? Então, esse é um dos prameyas, né, das conclusões, das verdades conclusivas. Aí depois o número 5 é que a alma individual, ela é serva eterna de Krishna, né? Continuamos com Sambandha, né? A número 6 é que todas as almas, elas estão em graus, em níveis diferentes, segundo a sua posição, quer sejam liberadas, quer sejam condicionadas. A 7ª é que verdadeira moksha, verdadeira liberação, significa alcançar os pés de lótus de Bhagavan. A verdadeira liberdade, né? A verdadeira liberdade só existe em Braj, só em Braj. Bhakti, ou adoração a Bhagavan, é a única causa da liberação. Então a liberação é um aspecto secundário de Bhakti. Se você conquista Bhakti, automaticamente você está livre de todos os seus condicionamentos, né? E automaticamente você se torna um verdadeiro renunciante. Como Srila Raghunath Das Goswami. Você lê sobre a renúncia de Srila Raghunath Das Goswami, pelo menos falando por mim, eu saio sempre envergonhado, assim. Como é que ele consegue ser tão renunciado assim? E, na verdade, ele não está praticando renúncia pela própria renúncia, ele está praticando Shuddha Bhakti. Ele tem amor e devoção pelos pés de lótus de Mahaprabhu. E ele tem o mesmo amor e devoção pelos ensinamentos de Mahaprabhu. Então, por ele ter essa Bhakti, naturalmente, ele evita o contato com Maya, né? Ele não quer saber de Maya. E não é que ele fique naquela função da mente, Sankalpa Vikalpa. Eu aceito Maya agora, eu rejeito Maya daqui a pouco. Eu aceito Maya agora, eu rejeito Maya daqui a pouco. Por que não um pouquinho de Maya agora? Por que não um pouquinho de Krishna daqui a pouco? Não, isso não é renúncia verdadeira. Isso não é Bhakti, né? E aí a 9ª verdade conclusiva é Pratyaksha, que é a percepção direta, a percepção Pratyaksha. Aksha
são os sentidos e prati e direto. Então o que você percebe diretamente com os sentidos, está quente aqui, ela é uma menina bonita, ele é um menino alto, né? Então a percepção direta, a inferência lógica, né? O sol se pôs, então logicamente agora é noite. Isso é lógico. Você não precisa estudar numa faculdade para entender que quando o sol se põe, a noite vai chegar. E também, especialmente por Shabda Brahma, as afirmações dos Shastras. Essas são 3 espécies de evidência ou Pramana. Mas Srila Bhaktivinoda Thakur explica que as 2 primeiras, elas só podem ser aceitas como Pramana se elas confirmam o Shabda Brahma, a verdade védica. Porque senão, o que adianta a sua percepção dos sentidos? E o que adianta a sua lógica? Não adianta, essas 2 coisas não adiantam nada. Né? Porque existe a lógica transcendental. A lógica transcendental, ela tem uma matemática completamente diferente. Já ouviu falar da lógica transcendental? Da matemática da lógica transcendental? No mundo espiritual, 1 mais 1 é igual a 1 e 1 menos 1 é igual a 1. Porque tudo no mundo espiritual, tudo em Braja, permanece eternamente o mesmo. A lila permanece eternamente a mesma. Por outro lado, ela está crescendo eternamente. Então como é que você vai poder explicar essa lógica transcendental? Apesar de Krishna ser eternamente o mesmo, ele está sempre numa batalha de amor com Shrimati Radhika. Ele está expressando cada vez mais amor por Shrimati Radhika e Shrimati Radhika está expressando cada vez mais amor por ela. Ele estava com o Shripad Brahma Maharaj em Gaya Vrindavana, aí ele olhou de manhã cedo assim, vocês já devem ter visto assim de manhã cedo, o céu está azul, está amanhecendo, e aí tem algumas nuvens, e as nuvens ficam da cor do açafrão, um rosáceo assim, né? Então ele disse, Shripad Brahma Maharaj disse que aquele rosáceo representa Shrimati Radhika sentindo falta de Krishna. Quando ela sente saudade de Krishna, aquilo se manifesta em todos os universos. Quando ela está sentindo o máximo de saudade de Krishna, às vezes você acorda de manhã com uma sensação estranha, como se tivesse uma descompensação. Você não tem nenhum motivo para isso. Mas de repente você acorda com uma sensação de que algo é muito inadequado. Uma melancolia, né? Uma melancolia. Então, Shripad Brahma Maharaj, ele fez essa revelação muito linda para a gente, que a saudade que Shrimati Radhika sente de Krishna, ela é tão poderosa que ela reverbera em todos os milhões e ilimitados universos, no coração de cada diva. A diva fica atarantada, mas o Vaishnava, o Shuddha Vaishnava, quando ele sente isso, ele pensa assim, Krishna, por que Krishna abandonou Shrimati Radhika? Por que Krishna foi embora de Vrindavana com Baladeva e a Krura na carruagem? E por que ele está demorando tanto? O universo inteiro, na verdade, todo o conjunto de universos é apenas o jardim da Lila de Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu. Então essa é a verdadeira visão. É uma visão muito importante. E aí no capítulo 2, que a gente acha que não vai ter tempo de ler, agora Srila Bhaktivinoda Thakur, ele vai, nesse formato de perguntas e respostas, ele vai responder a perguntas sobre cada tattva. Primeiro, Bhagavad Tattva. A pergunta é, quem é Bhagavan, a pessoa suprema? Bhagavan, Deus, é aquele que manifesta todas as divas, todas as almas individuais e toda a matéria inerte por intermédio de suas próprias potências inconcebíveis, Atintya Shakti, e depois entra nelas como controlador supremo, Ishvara Swarupa. Então, primeiro,
tem aquele verso que explica, né, que antes de Krishna não há nada, e depois de Krishna não há nada. Então, ou você está com Krishna, ou você não é nada. Porque Krishna, ele manifesta todas as divas, e ele também manifesta a matéria inerte, com sua Atintya Shakti. Só pelo desejo dele, só porque ele, por exemplo, eu penso algo e eu desejo algo, e muitas vezes, se eu não tenho sukriti, se eu não tenho qualificação para que aquele desejo seja satisfeito, eu posso ficar muitas vidas, ou posso ficar a vida inteira para que um desejo seja satisfeito. Isso é alma condicionada. Mas Krishna, o desejo dele, ele tem uma representação de uma Shakti, de uma Devi, Itya Shakti Devi. Né? Então, Krishna deseja se manifestar como inúmeras divas para poder ter trocas amorosas com elas. E por conta disso, automaticamente elas se manifestam. E isso também faz parte da linha eterna de Krishna. E depois que ele manifesta as divas e toda a matéria inerte, depois ele entra na diva como controlador supremo, Ishvara Swarupa. E quem é esse controlador supremo? Quem é esse controlador supremo? Primeiro ele manifesta a diva e depois ele, aqui Srila Bhaktivinoda Thakur está dizendo que ele entra na diva, ele entra no universo, ele entra em todos os cantos, dentro de cada átomo e entre cada átomo como controlador supremo. Quem é ele? Quem é ele? Paramatma. Né? Ele se manifesta como Paramatma. Ele, como Paramatma, ele supervisiona tudo ao mesmo tempo, aqui e agora. E não se fala mais nisso. Né? Você pode enganar a você mesmo, você pode enganar a toda a sua dinastia, a todos os seus colegas de trabalho, todos os seus familiares. Você pode enganar o mundo inteiro, mas você não vai enganar Krishna. Você não vai conseguir enganar Krishna. Né? Então, duas coisas são muito ruins para você. Você se enganar a si mesmo e você enganar Krishna. Né? Porque se está enganando os outros, você está enganando a si mesmo. Né? Então, assim, essa filosofia, nós estamos agora produzindo um livro chamado Amor Divino Amor, em que o tema é a filosofia do amor divino. Esta filosofia do amor divino, ela é a expressão do amor infinito de Gauranga Mahaprabhu. O amor infinito de Gauranga Mahaprabhu. Então, quanto mais a gente mergulha nessa filosofia, como Sripad Maharaj fez esclarecimento, ele faz esclarecimentos fundamentais para a gente poder caminhar no processo de bhakti de uma forma saudável. E ele fez esse esclarecimento explicando assim, que às vezes você chora, você está cantando Santo Nome e chora, né? A orelha está dando uma palestra e chora. Aí ele fala assim, que esse sentimento que você está tendo, se ele não tem embasamento sólido da evidência do Shastra, né, dessas tátuas, então ele pode ser apenas mero sentimentalismo. Então, Shastra, Siddhanta, Chakshu Shastra, né? Você, em primeiro lugar, você precisa aprender a ver o mundo com os olhos do Shastra. E a partir dessa visão que o Shastra te dá, aí você vai intensificando o seu sadhana e bhajan, você vai cantando o Santo Nome com cada vez mais procedência, e o Santo Nome vai cada vez te revelando mais coisas, e isso nunca vai acabar. Né? Mas tudo tem que se basear em Tattva Siddhanta. Tattva Siddhanta é Rasa Siddhanta e Sadhana Bhajan. Né? Por isso que Srila Prabhupada criou o famoso sanduíche da ISKCON, como os devotos antigamente chamavam. A gente brinda amanhã com o Harikatha do nosso Gurudeva. E a gente brinda à noite com o Harikatha do nosso Gurudeva. Né?
assim a gente está realmente vivendo em paz. A nossa vida pessoal pode estar uma verdadeira bagunça, mas se a gente faz Harikata, então essa bagunça a gente vai eventualmente perceber que essa grande bagunça é apenas uma exterioridade, é apenas uma estratégia de Maya, né, da energia ilusória, testando para ver se a gente quer realmente abraçar a filosofia do amor divino e eventualmente abraçar o verdadeiro exercício do amor divino, né, que tem o começo, meio e fim em 3 palavras. Quais são as 3 palavras? Hare Krishna e Ram. Sambandha, Abhideya e Prayoja são as 3 palavras fundamentais também, claro. Mas se você não canta Hare Krishna e Ram, Sambandha não acontece, Abhideya não acontece, Prayoja não acontece, né? Por isso nós vamos encerrar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Dandavat Pranam, Svantikalpa Tarubhasha, Kripasindhu Devacha, Pachitanam Pavanabhyo, Vaishnavevo Namo Namaha. Jai Shri Gurudev Pastapam Ki Jai, Shri Prabhupada Pastapam Ki Jai, Rupana Guru Varga Ki Jai, Nitai Go Premanandi, Jai Shri Radhe.